Bom, gente, termina o jogo, domingo 10h30, quase 11 horas da noite, e nada pior pra começar a semana do que um jogo ridículo que eu acho que tá muito na conta do Diniz, que tá aqui na foto, que estava vindo bem, mas hoje pra mim faz uma cagada muito grande. Tava bom demais pra ser verdade a fase? Acho que não, cara, acho que ainda tem como melhorar, mas vamos lá. Olha só, senhoras e senhores, começando do começo, essa aqui era a escalação do Vasco, aquele mesmo comentário que eu já venho fazendo, é um time bom, é um time bem melhor do que a gente se acostumou nos últimos anos. Distribuído em campo, o que a gente tem? A gente tem basicamente a volta do Ryan, que no último jogo não pôde jogar porque estava suspenso, e aí o Verratti fez 2 gols, criou ali aquele clima de será que o Verratti, mesmo com esses gols, ele vai ser reserva? Sim. Vem com o Verratti na reserva, o que, sendo bem sincero, eu não vou ser aqui engenheiro de obra pronta, agora que deu ruim eu vou falar, não, mas era pra ter colocado o Verratti. Não, eu achei bom quando apareceu sem o Verratti, então eu vou criticar o Diniz em algumas coisas aqui, mas seria muito oportunismo da minha parte agora que deu errado eu falar, não, mas o certo era o Verratti, porque sinceramente, antes do jogo acontecer, eu teria feito a mesma coisa. No mais, o time do Vasco é esse, Tietê e Barros que é substituído, acho que cedo demais. O jogo de hoje, ele tinha uma parada, o foco nestes dois aqui, Coutinho e Paulo Henrique, porque Carlo Ancelotti estava pessoalmente presente em São Januário. Então, assim, amanhã a gente tem convocação da Seleção Brasileira, inclusive teremos vídeo aqui, obviamente, sempre tem. E, cara, o Ancelotti foi provavelmente para ver eles dois, eu acho que não tem mais ninguém ali. Ah, Josão, mas e o Ryan? Será que o Ryan não corre risco, não tem chance de ir para a seleção? Cara, eu acho que seria forçar um pouco demais. Eu sei, obviamente, que ele tá jogando muito, mas aí existe também o nível de competição. Ele compete contra quem? Com muita gente, tá ligado? E eu acho que, por enquanto, pensar em Ryan na seleção, pelo menos por enquanto, seria forçar demais a barra, por mais que ele esteja muito bem, é verdade. Mas esses dois aqui, eles tinham grandes chances de aparecerem na convocação novamente. O Paulo Henrique novamente vindo da última. O Coutinho não exatamente da última, mas é um cara que já frequentou muito a seleção brasileira. E aí existia essa expectativa. O Vasco vinha de uma fase muito boa, 4 vitórias, o menino lá cortou o cabelo dele. E o São Paulo, apesar de ter ganhado aí recentemente, ele vem meio baqueado, com muita lesão em São Januário, e deu São Paulo. Complicado, a gente vai falar desse jogo, mas antes você já baixou a Flash Score? Pra quem não tá ligado, vou falar bem rapidinho aqui, presta atenção, será que você precisa? Mano, basicamente tem como você ver nota de todo mundo em cada jogo. Então esse jogo de hoje, quem que teve uma nota boa, uma nota ruim? Você concorda com as notas de lá? Tem vezes que eu concordo, tem vezes que eu discordo completamente. E você tem a sua opinião formada? Flash Score aqui embaixo, tem como ver as notas do Vasco, do São Paulo, do Criciúma, do Botafogo, da Senhora Sua Mãe, a nota de todo mundo, placares ao vivo, notícias dos times, é o melhor app, o mais completo e é completamente gratuito. Baixe, link aqui embaixo na descrição, baixa lá que é nóis. Vamos falar de bola rolando, o que a gente tem? O Vasco começa com Tietê chutando de fora da área, ela desvia aqui no meio do caminho e chega pro goleiro Rafael defender e fica aqui o Tietê se lamentando. Tietê que hoje fez uma partida bem ruim. Então vamos comentar aqui, vamos começar os comentários dando uma criticada no Tietê. Tietê vem bem, vem jogando legal, bacana. Ele não é um cara que normalmente é criticado, mas hoje estava abaixo. Nessa de ficar chutando de fora da área, cara, quase sempre ele estava chutando meio morto, meio murcho, um chutinho de criança. E aí no segundo tempo ele continuava mal, ele não ajudava na marcação e ele atacava pior. Então ele estava mal na marcação e atacando não estava grandes coisas. Mas ele não é tirado quando ele deveria ter sido, pelo menos na minha opinião, provavelmente na sua também. Enfim, o Vasco começa tentando alguma coisa, mas sem muito perigo. E aí depois o que a gente vai ter? A gente vai ter o Ryan, agora sim, levando muito perigo e contando com azar, porque o Ryan vem aqui de cabeça e essa bola vai bater na trave aos 28, o gol não acontece. Cara, a fase boa do Vasco, ela era merecida, ela era construída, ela não era baseada em sorte, mas ela também tinha um pouquinho de sorte. Teve sorte, por exemplo, quando a gente vai jogar com o Fluminense começa muito melhor e o Cano tem uma baita de uma chance e ele perde ela. E assim, a sorte, ela vinha jogando favorável a gente. Hoje, essa bola poderia ter ido um pouquinho pro lado e entrado, mas não, ela cruelmente bate na trave e aí no rebote ainda tem o Robert Renan chutando muito bem. E aí agora não é exatamente sorte, é mérito do Rafael que faz a defesa. Então aqui a bola bate na trave, no rebote é uma defesa do Rafael. Esse foi com certeza o melhor momento do Vasco no jogo, o que é problemático. Então assim, primeiramente, a gente deu um azarzinho aqui que foi por muito pouco e se faz 1-0 aqui talvez a coisa teria sido outra, mas por outro lado, parando de comentar dessa questão de sorte e azar, o Vasco criou muito pouco. E aí criou muito pouco, e é uma loucura, é uma parada meio contraintuitiva, porque se você pegar o número de finalização
pontuação só no primeiro tempo, já eu te falo, mas é uma parada muito alta, só que assim, meio que sem qualidade. Então, eu senti, talvez você também, que o São Paulo ele atacou menos, mas ele chegava com mais perigo. O Vasco ele tinha volume, então tinha muito número, sabe? Nós finalizou não sei quantas vezes, mas sem tanto perigo assim. Eu acho que no jogo todo, essa aqui foi a vez que a gente mais chegou perto do gol, o que é problemático, o que mostra um jogo hoje meio pobre. Então ele é rico de números, ele tem números gordos, mas números sem qualidade não quer dizer muita coisa. O Vasco fica no quase aqui, e se o Vasco ficou no quase, o que a gente vai ter depois? O São Paulo também ficando. E o São Paulo, acho que é o Tapia que finaliza, ele para no Léo Jardim, porque o Lucas, cara, o Lucas é um cara que naquele 4-1 de virada que lá eu estava pessoalmente no dia, eu fui com medo de ver ele acabando com nós, e naquele dia a gente que acabou com ele. Hoje ele faz aqui um jogo até que discreto, mas nesse momento aqui ele faz uma grande jogada que é o quê? Não encostar na bola. A bola vai vir aqui da lateral, vai passar pelo Lucas, ele faz o corta-luz e o Léo Jardim pega, faz a defesa. O Vasco quase faz um gol e depois o São Paulo é um primeiro tempo relativamente aberto. Aqui é uma jogada criada, que não é exatamente um lance de cabeça, apesar de ser um cruzamento, é uma finalização com os pés, coisa que o Vasco não conseguiu muito. O Vasco hoje, no primeiro tempo, desde o primeiro tempo, e aí ficou assim até o final e depois foi se agravando cada vez mais, mas desde o primeiro tempo, tava meio que só cruzando na área. Tanto é que o maior e melhor lance nosso é um cruzamento para a área de escanteio, que é o Ryan que cabeceia. Enfim, o São Paulo conseguia criar também pelo chão, a gente não, a gente estava alçando a bola na área demais, o que é meio estranho, que não é o ideal, porque não tinha Verratti. Quando se tem o Verratti tá numa fase grandiosa, você até entende ali e tal, mas não tendo o Verratti era uma coisa meio sem pé sem cabeça. Andrés Gomes hoje não conseguiu fazer uma grande partida. Enfim, aqui... Guys, foi mal, perdão. Aqui a gente só não tomou gol porque o Léo Jardim tá lá para fazer uma boa defesa. Na sequência, o que a gente tem? O pênalti cometido pelo Paulo Henrique. E para mim aqui o Paulo Henrique errou muito. O Paulo Henrique vai para a seleção brasileira? Eu sinceramente não sei. Eu ainda acho que eu convocaria, sendo bem sincero. O Paulo Henrique hoje disputa a posição ali com nomes que não são tão fortes assim. Eu acho que o Wesley, ele provavelmente é o titular, mas o reserva ainda não se tem. O Vitinho do Botafogo, esses dias mesmo, fez um cruzamento horroroso, chutando lá na casa do caralho. O Paulo Henrique eu ainda levaria, sendo bem sincero. Mas assim, justo no dia que o Ancelotti vai lá para ver ele decide abraçar o Arboleda, abraça até o final, o que resulta num pênalti. O que acontece, gente? Foi pênalti aqui? Pra mim foi. Eu vi uma galera ali falando, não, mas todo jogo tem um lance desse, tem vezes que marca, tem vezes que não. Cara, se erraram algum outro momento de não marcar, não justifica aqui. Eu acho que aqui é um erro do Paulo Henrique. Numa era que tem VAR, você não pode sair abraçando o maluco descaradamente e achar que não vai dar em nada. Poderia não ter dado, mas novamente, voltando lá ao comentário do começo do vídeo, seria meio que abraçar e contar com a sorte. Aqui eu acho que é um pênalti bem marcado, e aí, cara, esse momento ele é tão crucial pro jogo de hoje, que ele, obviamente, faz acontecer o primeiro gol do São Paulo, e ele gera um cartão amarelo pro Paulo Henrique, o que faz com que o Paulo Henrique fique suspenso pro jogo da semana que vem, pro clássico contra o Botafogo. Ou seja, esse lance aqui do Paulo Henrique, que parece que o Arboleda meio que se desvencilhou dele, ele toma um susto e ele decide abraçar para compensar a desatenção, ele caga no lance, ele compromete e entrega o jogo de hoje e se coloca de fora do próximo jogo do Vasco. Errou feio o Paulo Henrique. É aquilo, cara, desde sempre, até nos grandes dias, eu sempre elogio falando que hora ou outra vai fazer uma merda, até porque se o Paulo Henrique jogasse muito bem todo dia, infelizmente ele nem estaria aqui, a verdade é essa, tá ligado? Então sejam bem-vindos, esse é o dia da merda. Acho que contra o Ceará, acho que foi, que no finalzinho ele fez uma cagada também, de tempos em tempos ele dá uma bundada aqui, ele faz uma merda, tá ligado? Fez hoje, pra mim, pênalti bem marcado. E aí, pra cobrança do pênalti veio o Lucas faz o gol. Olha só, ele vai bater, o Léo Jardim cai para um lado, a bola vai completamente para o outro, sai aqui comemorando o jogador do São Paulo. Como eu falei, eu nem sei dizer se foi uma partida tão boa assim do Lucas, mas pelo menos ele faz o gol. O São Paulo sai na frente e a gente que tava num clima de vamos ganhar, porque a gente tá bem e o jogo é dentro de casa, é o Diniz que conhece muito bem o São Paulo. Nada disso acontece no primeiro tempo aberto, no primeiro tempo que desde o início o São Paulo mostrava jogar melhor
melhor do que muita gente esperava, eu incluso. Ele vai lá e termina o jogo conseguindo, termina o primeiro tempo conseguindo a vantagem no placar, novamente, para mim muito na conta do Paulo Henrique, que mesmo estando na conta do Paulo Henrique, eu convocaria amanhã se eu fosse o Ancelotti, mas eu não sou, então vamos ver o que ele pensa amanhã, estaremos aqui comentando. Enfim, pessoal, dessa forma termina o primeiro tempo, e lá da Flash Score eu trago aqui alguns números. Lembra que eu falei que o Vasco teve muita finalização? Muita quanto? O Vasco finalizou 15 vezes contra só 4 do São Paulo. Mas aí vamos aprofundar um pouquinho melhor nesses números, vamos nos debruçar aqui, e aí você vai ver uma parada que o Vasco até finalizou muito mais, mas com muito menos qualidade. Por quê? Das 15 finalizações do Vasco, só 4 foram no gol. O São Paulo finaliza 4 vezes no total, e as 4 vão no gol. Então a gente finaliza mais de 3 vezes o que eles fizeram, só que no gol mesmo, a mesma quantidade, sendo que dessas 4 deles, uma é gol e nenhuma das nossas é. É claro que tendo uma chance de pênalti, você facilita muito a vida, mas enfim, a gente teve muita quantidade, mas pouca qualidade. E se você reparou aqui em todos os lances que a gente mostrou, tivemos a bola na trave, tivemos na sequência da bola na trave o chute do Robert Renan para a defesa do Rafael e meio que parou por aí. O Vasco não teve muito mais lances com perigo, pelo menos a gente não teve mais no final do primeiro tempo. Preocupante, eu achei um jogo mais pobre do que a média recente, tá ligado? A gente não conseguia criar as jogadas, estava tendo muito cruzamento na área e não estava funcionando, porque a gente não estava com o Verratti. Depois a gente teria, ele entraria e continuaria não funcionando. Eu acho que o Vasco estava meio sem achar o caminho e estava forçando demais. No segundo tempo, o que a gente vai ter acontecendo? A gente tem o Coutinho aqui se lamentando de uma bola que ele chuta e o Coutinho tá aqui, ela passa raspando e sai na lateral do gol. Cara, o Coutinho tava tentando. E aqui, já me antecipando, falando aí de convocação, de Ancelotti e tal, eu ficaria feliz se o Coutinho fosse convocado amanhã. Eu entendo que não foi o melhor dos jogos e tal, mas eu também não acho que foi um jogo tão ruim assim. Eu acho que o Coutinho, ele, como eu já venho falando direto, eu tô repetindo aqui mais uma vez, ele tá numa fase que, cara, eu levaria. O Ancelotti estava lá, vamos ver se o Ancelotti concorda comigo nessa aqui de novo. E pode ser que não, pode ser que ele não leva nem o Coutinho nem o Paulo Henrique, chega lá e na verdade ele leva o Ryan amanhã. Pode ser, vai saber, tá ligado? Enfim, eu levaria o Coutinho. Aqui ele fica no quase gol. Em 8 minutos e 7 segundos do segundo tempo, o Vasco ele tentava atacar. Até porque existia a pressão de estar jogando bem. O que faz existir a pressão de a gente pensou que ia ganhar. Então o Diniz sabia disso. E ele coloca o time voltando, pressionando bastante no segundo tempo. Aqui a gente fica no quase. Depois o que vai ter? O Andrés Gomes, que não estava tão bem hoje, que tem um físico exemplar, mas que hoje ficou pecando no momento ali da finalização. Ele tem esse baita lance que ele poderia ter antes já caçado o passe no Ryan. Ele não caça, ele chama a responsabilidade, ele chuta e ele perde esse gol porque o Rafael vai pegar. Então, se você olha por outro ângulo, é o mesmo lance por outro ângulo, cara, era um gol, tipo assim, era uma grande chance que ele chamou a responsabilidade, parabéns pra ele, mas que ele não conseguiu resolver. E aqui sim, o Vasco criava, eu acho que uma boa oportunidade, desde aquele lá que bateu na trave e, né, junto com o chute do Robert Renan, teve a do Coutinho, mas do Coutinho ela passa na lateral, leva perigo, mas não chega no gol de verdade. Aqui chegou, mas ficou no quase. Então, a gente poderia contabilizar isso aqui também como, faltou um pouquinho de sorte e tal, mas aqui, sinceramente, eu acho que é mais mérito do Rafael mesmo, que faz um bom ano. O Rafael, que, assim como o Léo Jardim, já esteve na seleção brasileira recentemente, se eu não me engano, ano passado, se eu não me engano, ainda na época do Dorival, que, né, conheci ele lá de São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Dando sequência, o que a gente vai ter? Aqui desanda tudo. Atenção, tá? Eu acho que essa derrota tá muito na conta do Diniz, que eu repito, o Diniz vinha acertando bastante, que eu repito, ele teve coragem de não colocar o Verratti de titular, que eu faria exatamente a mesma coisa, só que aí, aos 12, ele faz uma cagada que eu acho que entregou o Vasco de perna aberta pro São Paulo, e meio que matou a nossa chance, que é basicamente o quê? Em resumo, ele foi pro tudo ou nada. Cara, tudo bem, assim, de certa forma, se tivesse dado certo, a gente estaria
aqui pagando pau. Eu estaria aqui falando: o Diniz foi corajoso, ele foi com todo mundo pra cima e ele conseguiu virar o jogo. Se tivesse acontecido, agora ele estaria, né, sendo tirado pra gênio, e tem sempre aquele clichê de a diferença do gênio pro maluco é o resultado, é o que acontece, e o que aconteceu foi que, ao invés de virar, ao ter muito mais atacante, o Vasco começou a sofrer mais. O Vasco, ele foi pro tudo ou nada com 12, ele se desestabilizou todo. E por que isso aconteceu? O problema é ter colocado o Verratti? Não, porque eu acho que a forma como o jogo estava caminhando era completamente compreensível você querer tacar o Verratti ali, porque, cara, a gente tava vivendo de chuveirinho, cruzamento dentro da área, então taca o Verratti, que é um especialista nisso. Só que qual que é o problema? Quem é que sai? Ele tira Nuno e Cauã Barros e ele coloca Verratti e Matheus França. Matheus França, primeiramente, partindo o comentário começando por ele, entrou morto, enterrado, falecido, sem fôlego, desconectado do jogo, desligado, dormindo. Dito isso, vamos falar de Verratti. Não tem muito o que comentar. Então, qual que é o problema? Ele tirou o Cauã. Aí é complicado porque o Tietê, ele fazia um jogo bem abaixo, apesar de a nota dele, eu nem conferi no momento final do jogo. Mas até quando eu vi, tava acompanhando via Flash Score, a nota do Tietê tava até interessante. Ele tava com notinha verde e tal, positiva. Só que olhando o jogo, eu não tava muito concordando, não. Eu tava achando bem abaixo. E aí eu tiraria o Tietê e eu manteria no jogo o Cauã, que ajudava e sempre ajuda muito mais na marcação do que o Tietê. Ele não, ele foi pra cima, ele tirou o Cauã, e ao tirar o Cauã Barros, ele desprotegeu o meio de campo, ele tornou tudo uma muvuca. Ele entra com Verratti, Matheus França, ele já tinha Coutinho, ele mantém o Coutinho, enfim, virou um monte de atacante. E como eu falei, o Matheus França, ele entra desligado, o Coutinho a essa altura do campeonato, ele já tava caminhando pra correr cada vez menos, porque vai batendo cansaço nele. O Diniz foi com tudo e conseguiu nada. Ele errou, ele desmontou o Vasco, ele fez uma confusão nesse time. Não é a primeira vez que ele mete esse louco de ir pro tudo ou nada. Hoje deu bem errado, o time ficou muito exposto. E aí, o problema disso aqui ter acontecido aos 12 é que, cara, é muito tempo aberto, né? É muito tempo muvucado. Bastava o São Paulo ter uma, duas chances ali que provavelmente sairia o gol, e tava fácil pra ter uma, duas, três, quatro, cinco chances, porque tava tudo aberto no Vasco. Enfim, entra o Verratti, entra o Matheus França, e aí o que acontece? O Verratti, que tá aqui caído, ele gira e faz um bom lance. Essa bola passa rasteira aqui por toda a área, ela vai chegar aqui no Andrés. Cara, olha que lance bonito, tava bom pra levar perigo, mas o colombiano furou a bola. Aí é foda, a gente teria ali uma grande chance, mas o colombiano, que joga bem recentemente, hoje não. Hoje eu acho que ele peca demais. Não somente ele, o Vasco no geral peca demais no momento final, seja no último passe ou propriamente na finalização. Aqui não tem finalização, é que ele fura a bola, ela passa reto. E aí o que acontece? O São Paulo também, ele vai lá e perde um gol. Então, se o Vasco tinha uma boa possibilidade ali, que acabou não sendo concretizado, o São Paulo perde uma ainda maior. Não sei aqui quem que é, se é o Rigoni, acho que sim. Mas, enfim, isso aqui é o retrato daquilo que eu acabei de falar, de tirar o Cauã e deixar o time completamente esburacado, completamente escancarado para quem quisesse atacar. Acho que é o Rigoni, mas não tenho certeza, mas acho que é o Rigoni. Ele sai cara a cara aqui, o Léo Jardim tenta fechar o ângulo, mas na verdade nem precisa, porque o Rigoni chuta a 3 metros de distância da trave, tá ligado? Erra muito feio. Assim, cara, tava muito aberto esse time, tava muito tumultuado. O Diniz cagou no time. O Diniz, ele errou muito, Eu entendo que o cenário não tava confortável pra ele, o cenário exigia alguma coisa meio mirabolante, mas ele foi mirabolante até demais. Aqui perde, só que aí depois o que acontece? Luiz Gustavo entra e se perdeu uma chance muito clara, não perde outra. Olha só, eu não lembro quem, mas faz uma grande jogada aqui na lateral de cabeça. Luiz Gustavo faz o gol. Esse aqui, pra quem não lembra, ex-Bayern de Munique, aquele mesmo estava lá no Brasil, 2014, aquela coisa toda. Teve muito, eu ia falar lesionado, mas nem exatamente lesionado, enfim, teve muito problema de saúde esse ano, volta, faz gol na gente. E vamos falar de Diniz. Eu acho que, deixa eu tirar aqui, eu acho que no geral o Diniz é isso, o Diniz está bem, ele vem fazendo o Vasco jogar bem melhor, o time cresceu em muita coisa, hoje ele erra feio, mas assim, gente, a fase tava boa demais pra ser verdade. O Vasco voltou agora pro normal, agora vai perder todos os jogos, eu espero que não, tá? E eu acho que o cenário não é tão assim de terra arrasada. É claro
Claro que perder dentro de casa para um São Paulo que tá todo baqueado, que tá cheio de lesão, não é o ideal, isso é óbvio. Mas assim, eu acho que a gente também não pode desesperar, porque perder às vezes é normal e tal. E, pô, se a gente achar que a gente não vai perder nunca, a soberba chegou muito rápido, tá ligado? Calma aí, são 4 vitórias, né? 2 anos não. Então, a gente tem que pôr a cabeça no lugar. Tem que lembrar que tem Copa do Brasil no mês que vem e, cara, todo jogo agora tem que ser de preparação, tanto para a Copa do Brasil quanto levando a sério o Brasileirão. E a gente vive um momento agora que, assim, qual que é a realidade do Vasco no Brasileiro? A gente terá uma semifinal, não, uma final de Libertadores 100% brasileira, o que faz com que a gente já tenha certeza hoje que vai ter mais vagas na Libertadores, e aí que é a dúvida, o Vasco vai brigar de fato pela Libertadores ou não? Ou só se classificará para ela se ganhar a Copa do Brasil? Cara, eu espero que dê pra gente brigar. E olhando o time da gente, cara, hoje realmente o time do Vasco me parece ser um time ali top 8 do Brasil. A gente entrou pra esse jogo de hoje, se eu não me engano, sendo no segundo turno o segundo melhor time. Então a gente tem jogado bem. E é por causa disso tudo que eu falo aqui que, tipo assim, pô, não é pra também perder a cabeça e porque a gente perdeu de 2-0 dentro de casa, achar que, nossa, tá tudo uma bagunça e tal. Eu espero que o time não descarrile. Eu espero que seja só um caso ruim no meio de uma sequência boa, que daqui a pouco volte a ser boa de novo. Eu espero que o Vasco consiga brigar também no Brasileirão pela Libertadores. Vamos ver o que acontece e não pode perder a cabeça, porque vem Copa do Brasil por aí e a gente não pode chegar sem confiança não, porque faz muita diferença. Hoje, um joguinho num horário terrível pra começar a semana mal. Obrigado, Diniz, essa aí tu ramelou.